Bom dia, investidores. Eu sou Lucas Serra, analista de investimentos aqui da Toro. E eu sou João Freitas, também analista aqui da Toro. E vamos dar início, portanto, a mais um Morning Call nessa quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024. Isso, começando com as notícias do dia, a gente tem aqui o crescimento da folha de pagamento não agrícola, o famoso payroll, é revisado para baixo em 818 mil, diz o Bureau of Labor Statistics. Isso. De acordo com essa notícia, com esse dado que foi divulgado ontem, durante o pregão, quando a gente pega de abril de 2023 até março de 2024, o payroll acumulado, na realidade, houve a criação de 818 mil novas vagas a menos do que havia sido reportado inicialmente. O mercado já esperava um número abaixo, e, portanto, uma correção em relação ao payroll. Alguns analistas até falavam na casa de 500 mil, outros até mesmo na casa de 1 milhão, e veio mais ou menos nesse intervalo, mas mesmo assim houve bastante volatilidade no mercado ali durante a divulgação desses dados. Isso reforça bem a tese de que o mercado de trabalho não está tão aquecido quanto se esperava inicialmente. Então, até indo em linha com o duplo mandato por parte do Fed, que tem uma parte de controle de inflação, controle de nível de preços, que vem sendo colocado em prática através de uma política monetária mais contracionista, mas a gente também tem que olhar para um outro mandato agora, que diz respeito à manutenção do mercado de trabalho bastante aquecido, e a gente vê que ele vem aos poucos perdendo força. Passando agora para a próxima notícia, na manhã, na tarde de ontem, a gente também teve a divulgação da ata do Fed, mostrando uma possível redução de juros já na reunião de setembro. Isso, exatamente. Como o Lucas já adiantou, então, com a economia desacelerando um pouco, o mercado de trabalho ficando um pouco mais fraco, esses dados a gente já vem observando esses dados já há algum tempo, revisões para baixo todos os meses, a economia, principalmente o mercado de trabalho, não tão apertado quanto o mercado estava esperando. Isso aí dá uma folga, um alívio, e a inflação também, nessa trajetória de desinflação, já mostrou, o Fed nessa última ata já sinalizou que na última reunião, que foi feita em julho, apesar da manutenção da taxa onde ela está, já foi discutido uma possível redução. Alguns membros votantes ali já estariam dispostos talvez a começar com um corte de 25 basis points ainda em julho, mas realmente isso daí aumenta a expectativa de um corte de setembro. O mercado fica de olho nos próximos acontecimentos, tem muitos dados para saírem ainda até a reunião de setembro para a gente ver a magnitude desse corte. Se o Fed começa cortando 25 ou 50 basis points e até onde pode ir essa flexibilização da política monetária. Na ata, parece até um disco arranhado, o mesmo discurso de sempre, que o Banco Central lá vai ser data dependent, vai depender dos dados que forem sair, eles precisam de mais confiança. Sinalizaram que já tem um pouco mais de confiança de que a inflação segue essa trajetória desejada e também que os riscos da economia desacelerar já começaram a equilibrar com o risco do mercado de trabalho, o risco do mercado de trabalho e o risco da inflação retomar, eles já se equilibraram. Então já começa uma discussão em o quão restritiva está a política monetária atual e se há espaço para flexibilização. Indo para a próxima notícia, avisando sobre o simpósio de Jackson Hole, que começa hoje, e amanhã a gente tem discurso do Powell, que vai ser um grande marco. O simpósio ele começa hoje. Hoje vão ter alguns eventos mais em termos administrativos, encontro dos principais banqueiros centrais que estão no evento, mas o momento realmente mais aguardado do simpósio acontece amanhã com as falas do Powell e deve ir até sábado, ali mais ou menos no meio do dia, quando ele por fim se encerra. Lembrando que esse simpósio ele acontece anualmente no estado de Wyoming, em Kansas City, e ele reúne os principais banqueiros centrais, então grande parte dos banqueiros do Fed, o Fed tem diversos bancos centrais dentro do próprio Estados Unidos, mas também de outros países vão estar reunidos lá, discutindo, além de artigos científicos, artigos acadêmicos, também como que está a situação da política monetária ao redor do mundo, mas com destaque para os Estados Unidos. E espera-se que o Powell faça um discurso e, quem sabe, já traga algum tipo de sinalização que o mercado possa entender como portas abertas para os cortes já na reunião de setembro, principalmente depois da divulgação da ata que ocorreu ontem, igual o João bem comentou. E, além disso, vale a pena a gente destacar alguns pontos também que, como o próprio João trouxe, o Fed ele vem se demonstrando data dependent. Então, até a reunião de setembro, realmente, ainda existem alguns dados para saírem. Então, acompanhando ali no gráfico à esquerda, a gente tem
o simpósio de Jackson Hole, depois a própria divulgação do PIB, a segunda leitura do PIB referente ao segundo trimestre, que pode trazer um pouco mais de visibilidade sobre como a economia está aquecida ou não, sobretudo em função das revisões em relação à primeira leitura. A gente também vai ter dados relacionados à inflação, tanto através do PCI, que é o principal indicador olhado pelo FED, como também pelo CPI, índices de emprego também por meio tanto do JOLTS quanto do payroll, para chegar finalmente ali em setembro com a divulgação de vendas do varejo e, por fim, a decisão por parte do mercado. Em relação a essa discussão, se o Fed vai cortar 25, se o Fed vai cortar 50, o mercado segue mais esperançoso que haja um corte de 25 nesse momento, mas é claro, como ele se mostra data dependent, se esses dados mostrarem algum tipo de deterioração, essas expectativas também podem se alterar até a reunião de setembro. E no gráfico à direita, por sua vez, a gente tem como que o mercado se comportou, como que o S&P se comportou nos dias em que o Jerome Powell falou no simpósio de Jackson Hole. Então a gente repara que na mediana o mercado sobe 0,4%, mas a gente não pode deixar de citar 2019, que o mercado caiu 2,6%, em função, sobretudo, de atritos que os Estados Unidos vinham tendo com a China naquele momento, e também em 2022, que o S&P caiu 3,4% por causa de sinalizações a respeito da inflação, com o Powell destacando que a inflação atingiria patamares mais altos das últimas décadas. Nesse atual momento, agora em 2024, a gente não tem mais essa pauta tanto de China e Estados Unidos à tona, tão viva assim, e também a inflação ela vem arrefecendo. Então vamos ver qual vai ser o tom do Powell, sobretudo em relação à política monetária. E passando agora para a parte de notícias domésticas, uma notícia dizendo que o consumo e o serviço reduzem o investimento mesmo com o aumento de receita e lucro. Isso daí é justamente, já entrando nas notícias nacionais, olhando para o cenário doméstico, falando um pouco sobre as empresas de varejo e de serviços da Bolsa aqui no Brasil e também do setor como um todo, mesmo nas não listadas, né, como que o cenário de incerteza que a gente vive por aqui impede e deixa as empresas com o freio de mão ainda puxado, né, justamente segurando o investimento, apesar dos números legais que a gente tem visto de receita e de lucro também, principalmente quando a gente pega os cortes comparando com o ano passado, né, desse primeiro semestre, foi mais forte do que o ano passado, tanto em números de receita quanto de lucro, e o segundo semestre também parece que está se desenvolvendo assim, mas ainda existe uma incerteza. Parece que as empresas têm reportado que um mês tem sido bom, o outro tem sido ruim, sem muita definição ali do que tem sido os motivos dessas oscilações. Então, esse ambiente de incerteza ainda faz com que as empresas investam menos, né? Mesmo com alta na receita e alta no lucro, o que a gente chama de CAPEX aqui, né? Que é um investimento para crescimento futuro, tem sido segurado, né? Então, as empresas, nesse primeiro semestre, por exemplo, que a gente teve números melhores de receita e lucro, em 2023, a essa altura, teria investido aproximadamente 8,5 bilhões. E nesse ano, esse número fica mais perto dos 3. Então, assim, apesar dos números top line e bottom line, né, lucro líquido e receita líquida das empresas estarem mais fortes, as empresas ainda têm segurado o investimento justamente para se proteger por incerteza do que vem à frente e também pelo cenário de endividamento, né, com a taxa Selic um pouco mais alta por mais tempo e a possível perspectiva de uma alta na Selic também. Isso faz com que as empresas segurem bem a mão nesse momento. E aí, mais uma, né, falando sobre, apesar de tudo, os recordes da Bolsa, na semana que eu volto de férias, o Ibovespa renovando máxima histórica e ressaltando ali a importância da comunicação, né, nesse cenário. O que a gente vem acompanhando, João, é um movimento bem forte do Ibovespa ao longo dos últimos pregões. O Ibovespa superou o patamar de 135, 136 mil pontos e parece que vai continuar nesse movimento mais ascendente. E alguns motivos do próprio mercado justificam esse movimento mais forte da Bolsa brasileira. Quando a gente observa as bolsas norte-americanas, os próprios índices acionários mais importantes como o S&P, próprio Nasdaq, a gente consegue observar que esses índices também vêm subindo. Então o otimismo nos principais mercados globais acaba respingando aqui no Brasil, favorecendo o mercado acionário brasileiro representado pelo Ibovespa. Além disso, quando a gente para olhar para as empresas do nosso índice e para o Ibovespa de uma forma geral, a gente consegue perceber que o índice encontra-se muito descontado. Alguns múltiplos, como preço sobre lucro e outros múltiplos também que levam em conta o próprio preço das ações,
esses múltiplos estão muitas das vezes próximo das mínimas históricas, em patamares ali semelhantes ao que a gente observou no início dos anos 2000, quando o cenário econômico, o cenário político também era bem diferente e bem abaixo também das médias históricas que esses índices apresentam. Então, quando os investidores começam a detectar que existem ações que estão descontadas, que existe oportunidade ali, eles vão às compras e também um fluxo gringo que a gente vem observando, que vem entrando de uma forma um pouco incipiente aqui na nossa bolsa. Mas também corrobora, como a própria notícia diz, o fator da comunicação. A gente tinha, há mais ou menos um mês atrás, uma comunicação um pouco mais dura do governo, sobretudo em relação ao Banco Central, com questionamentos em relação aos juros muito elevados ainda, no patamar que eles se encontram. E com o passar do tempo, ao longo desse último mês, pelo menos, aparentemente essa comunicação se tornou mais flexível, dando a entender, principalmente, que o governo, o executivo, ele está mais preocupado com a questão fiscal, em cumprir as metas fiscais estabelecidas pelo arcabouço e não se distanciar tanto assim do que foi proposto e passado como um certo guidance para o mercado inicialmente. Então, esses fatores, quando combinados, eles corroboram para esse movimento mais positivo que a gente vem observando na Bolsa Brasileira, pelo menos nos últimos pregões, superando as máximas históricas. Então, queria agradecer a todos pela presença aqui no nosso Morning Call. Muito obrigado também, João. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal, pela audiência de sempre. Então, vejo vocês no próximo Morning Call. Até mais. Até mais. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.